Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas. Você é joia preciosíssima, corra linda de Deus. Eita, mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Mateus capítulo 6, Evangelho segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo 6, versículo 31 ao 33. Antes, muito obrigado a você que tem inscrito, se inscreveu no nosso canal, você que tem compartilhado, você que tem dado um likezinho, um gostei para nós aí, feito comentário. Muito, mas muito nos ajuda, porque o YouTube entende que é relevante e vai enviando para mais e mais pessoas. Você que não se inscreveu, gente, me ajuda aí, não custa nada. É só clicar no link aí, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático. E você não imagina o quanto fortalece o nosso canal. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 31 ou 33 diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas gentios procuram, pois vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eita, maravilha! Gente, isso daqui é muito lindo. É Jesus falando. Jesus está vendo a ansiedade, a preocupação que o ser humano tem. E ao observar isso, ele deixa bem claro: por que estáis ansioso, inquieto, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir? Olha só, são três situações básicas, tá? Três necessidades básicas. São necessidades que Deus sabe básicas, porque as outras, né, são secundárias. Ter um carro, até uma moradia, se você não tiver própria, você tendo alugada, não é verdade? Mas veja bem o que Deus, o próprio Deus está preocupado aqui. Jesus está mostrando que a ansiedade, né, ela consome o ser humano. E ele está dando receituário, ele sabe, e ele diz: o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam. Quem vive correndo atrás disso são os gentios, são as pessoas que não conhecem a Deus. Ele estava falando isso para os judeus, principalmente os judeus que prezam muito com isso, né? Que é o comer, o beber, o vestir, né? Que são os básicos da vida. Há uma preocupação constante deles. E há essa preocupação natural de todo ser humano, é claro. Só não pode haver uma procura desenfreada, ou seja, uma situação que estressa a pessoa, que ela se torna escravo correndo atrás de resolver, de conquistar isso, melhor dizendo, né? De conquistar isso. Deus sabe que nós necessitamos. Olha, o próprio Jesus disse certa vez: olhem para os pássaros. Eles plantam? Ele pergunta. Eles colhem? Eles ajuntam em celeiro? Ou seja, eles têm despensa para guardar comida? Não. Os pássaros não plantam, não colhem e nem tampouco ajuntam, guardam em celeiros, não. Guardam em despensa, não. Ele diz assim, o Senhor Jesus: todavia o vosso Pai que está no céu as alimenta. Todas elas são alimentadas, os pássaros não morrem de fome, é isso que ele está dizendo, porque são sustentados por Deus. E ele diz: em que os pássaros são melhores do que vós?
Porque tem gente que acha, né? Ensina por aí, quem não acredita em Deus, ele acha que o homem é um animal, então o pássaro é igual a ele. Não, o próprio Jesus diz, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então, que os pássaros são melhores do que nós? Nós, justamente nós que somos a imagem e semelhança de Deus. Ora, se Deus, o próprio Jesus responde, se Deus sustenta os pássaros, quanto mais a vós que sois filhos de Deus, que sois a imagem e semelhança de Deus. Ô, gente, às vezes perde muito com isso, em correr atrás de tantas situações, de tantas coisas, né? Por causa disso que o nosso Deus está ensinando o segredo de conquistar, de adquirir as necessidades básicas da nossa vida. Ele responde para nós, olha só, o versículo de número 31, ele diz, não andeis ansiosos, né? Então ele está dizendo, não se estressem, não vivam preocupados com isso, não vivam ansiosos, que a ansiedade mata. A ansiedade adoece a pessoa, traz enfermidade. Tem gente hoje que vive, que se trata disso, de ansiedade, né, uma ansiedade desenfreada, de estresse, por causa de quê? Por causa dessas necessidades do ser humano. A preocupação acaba desequilibrando a pessoa, uma preocupação desenfreada. Então, ele ainda fala, porque todas essas coisas os gentios procuram, quer dizer, quem não conhece a Deus procura. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quer dizer, Deus, o Pai, sabe que vocês precisam de comer, de beber e de vestir. É o básico, né? A comida que a gente precisa, a água, né, que é a bebida principal, né? A água, matar a nossa sede, e as roupas. Oh, meu Deus! Oh, Jesus amado! Ele está dizendo, o Pai sabe. Aí ele ensina o segredo para nós, o versículo 33. Porém, todavia, entretanto, quer dizer, fala, mas, quer dizer, o porém aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos lá. O que é o reino de Deus? Buscar primeiro o reino de Deus. E, juntamente, a sua justiça, né? Mas a primeira coisa que nós devemos procurar é o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, o que é o reino de Deus? Você já parou para pensar o que é o reino de Deus? Deus tem um reino lá no céu. Ele comanda os anjos, ele comanda o arcanjo general dos anjos, ele comanda os querubins, ele comanda seres chamados serafins, ele comanda os 24 anciãos que existem no céu lá, né? Diante do trono de Deus. Ele comanda todas as coisas. Então é um reino perfeito no céu. Os anjos são conservos nossos, estão, né, em ação para nós nos abençoar, para trazer respostas de oração, como foi o caso, né, do anjo Gabriel, que foi impedido por Satanás. Eu falei isso num café com Deus aqui, mas Deus enviou o arcanjo Miguel, que é o general dos anjos, para rebater o diabo lá e liberar Gabriel, porque o Gabriel não conseguia contra o diabo, mas veio, né, o arcanjo Miguel e liberou ele, vencendo aquela batalha. E então, Daniel recebeu a resposta daquele anjo dizendo, desde que você aplicou seu coração, desde o primeiro dia, esses 21 dias, eu vim. Quer dizer, ele começou a orar, começou a ter um propósito de jejum, de oração, Deus já mandou o anjo responder. Só que o anjo foi impedido. Aí agora o arcanjo Miguel vem como reforço, né? Então veja só como é que é interessante. O reino dos céus tem anjos para nos servir, para trazer respostas, né? Mas vamos lá. Que buscai o seu reino? Então, existe um reino de Deus que foi inaugurado também na terra. Você sabia disso? Jesus inaugurou esse reino quando ele veio à terra. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, mas ele veio também inaugurar um reino. Qual é o reino? É a sua igreja, é o seu reino. Ele diz, edificarei a minha igreja
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja vai avançar contra as fortalezas de Satanás, as portas que estão lá, né, guardando, fechando as almas que estão aprisionadas nas drogas, nos vícios, do cigarro, da bebida, né, da prostituição, das jogatinas, na mentira, no engodo, os pecados que dominam, escravizam essas pessoas, né, no homicídio, no roubo, na corrupção. Deus está dizendo aqui que as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja vai avançar e vai arrebentar as portas do inferno para tirar as almas que estão aprisionadas de lá. O inferno aqui na terra, que eu digo, né? Não estou falando após a morte. Nós estamos falando, o próprio Jesus estava se referindo que aqui o inferno dominou as vidas. E é verdade isso, por quê? Porque a Bíblia diz isso, que o próprio Satanás ofereceu o reino a Jesus, quando na tentação, lá em Mateus 4, né, ele oferece uma das oferendas, foi essa: todos os reinos e nações te darei, se prostrado me adorares. Ele fez essa proposta para Jesus. Se o reino não fosse dele, vão pôr, né, as pessoas que estão aprisionadas, Jesus diria: como que você pode oferecer algo que não é teu? Jesus não contestou isso, porque é o ditado que diz: quem cala consente. Então, vamos pôr lá. Jesus não rebateu isso, porque sabe que as almas, né, estão dominadas por Satanás na terra, precisam ser libertas. E a função da igreja é essa, é como Jesus, que inaugurou a sua igreja, ele ensinando, preparando seus discípulos para ser as colunas fortes de um edifício chamado igreja, cuja base é a rocha que é Jesus. Então, esse prédio chamado igreja, essa construção chamada igreja, ela está fundamentada em Jesus. Por isso que ele diz: edificarei a minha igreja. Quer dizer, ele é a fundação, o edifício é edificado sobre Jesus. E as colunas são os ensinos dos apóstolos que aprenderam com Jesus, andaram com ele para isso, para trazer ensino para a igreja. Então, eu vejo aqui Jesus dizendo, olha só, também lá em Tiago, parece capítulo 4, versículo 4, diz: quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, porque o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Então você vê, esse mundo jaz no maligno, a Bíblia diz também isso, morre nas mãos de Satanás. O mundo populacional, tá? O mundo do pecado das pessoas. Não estou falando no mundo, terra, global, né? Mas as pessoas que estão dominadas pelo pecado. Então Jesus veio para libertar, como eu era um escravo do pecado, Jesus me libertou. Na minha juventude, em plenos meus 19 anos, tinha saído do exército, Jesus foi e me libertou da bebida, da mentira, né? Da fornicação, que era o sexo antes do casamento. Eu fui liberto da idolatria. Então Jesus me libertou e eu me converti a ele, quer dizer, fui liberto por ele dos pecados, louvado seja Deus. Né? É claro que alguma coisa a gente vai deixando com o tempo. Às vezes a pessoa era mentirosa, ela, vez por outra, pega uma mentirazinha, mas se arrepende, chora, Deus me perdoa, né? Eu não quero praticar isso. E é assim, é um processo de libertação na vida da pessoa. Jesus veio para isso. Parece que lá em 1 João 3, se não me foge a memória, versículo 8, está escrito assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então esse é o reino de Deus na terra, que é a igreja, entende? É o reino de Deus, não é o milênio, não confunda aquele reino que Jesus vai governar sobre as nações, não. Tá? Esse é o reino que ele instituiu nos corações. Aqueles que têm um encontro com Jesus, que são libertos, se convertem. Esses sim, depois do arrebatamento, vão governar com Cristo lá no milênio. Mas aqui ainda, nessa terra onde nós estamos vivendo, porque não é o milênio, quem fala isso daí está equivocado. Como que o milênio vai ser? Né? Deus vai estar governando aqui
se o mundo está de mal a pior, se o mundo está dominado pelas trevas, né? Pela corrupção, pela mentira, pelo engodo, a degradação dos princípios, né? Familiares, dos princípios éticos e morais. Para e pensa, como que Deus estaria governando? Então o mundo era para estar melhor, não pior, mas o mundo vem piorando. Por causa de quê? Por causa de que Satanás vai dominando, né? Mas graças a Deus que Jesus veio para salvar os perdidos, e eu sou o principal deles, né? Que preciso de Jesus. Por isso que eu me rendi a Ele. Ele me libertou. Então, é isso que Ele quer fazer na sua vida, te libertar. Buscar em primeiro lugar esse reino, o domínio dele, o governo dele sobre a sua vida. Deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Você submeter ao senhorio de Jesus, ao comando de Jesus. E está expresso na sua palavra, a sua vontade. Amém? Então, a Bíblia diz que nós não podemos agradar dois senhores. Você vai sempre se apegar a um e vai prejudicar o outro. Então você não pode ter dois senhores. O único senhor da sua vida só pode ser Jesus, não pode ser as riquezas, não pode ser os prazeres do mundo. É Jesus, tem que ser. Só Ele é o rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Por isso que na sua coxa vai estar escrito, quando ele vier montado no cavalo branco, né? Vai estar escrito rei dos reis, senhor dos senhores. Oh, aleluia! Então ele é o rei da nossa... no nosso coração, da nossa vida, nós somos súditos desse reino. E a sua justiça? O que é a justiça de Deus? É a justiça totalmente diferente dos homens. Jesus julga com equidade, enquanto a justiça, né, vai sendo desacreditada. Se fizer uma pesquisa hoje, acho que um dos maiores, que mais perdeu hoje, diante da sociedade, é a justiça. As pessoas hoje desacreditam muito na justiça. Eu acho que um dos que mais perderam hoje, conceito, é a justiça, por ver injustiças que vão acontecendo. Não que a justiça não seja boa, mas às vezes os que aplicam a justiça não aplicam com equidade. Amém? Jesus não é o justo juiz que aplicará com equidade, com verdade, amém? Com equilíbrio, com fidelidade, né? Então, aí ele nos ensina, igual Pedro pergunta, Senhor, nós que deixamos tudo para te servir, o que nós ganharemos nessa terra? Quer dizer, deixamos pai, mãe. O próprio Jesus diz, não há quem deixe pai, mãe, filhos, irmãos, né? A família, deixa tudo para me servir, que não ganhe nesta terra 100 vezes mais. Quer dizer, em tudo, em pai, em família, né, em filhos. Por quê? A gente agrega uma família cristã e até riquezas, ele diz ali, ganhará 100 vezes mais. Igual eu estava fazendo um evento aqui, precisei de um carro, irmão, está aqui, pastor, a chave, está, né, com gasolina e tudo, vai, resolve o que o senhor tem que resolver, está por sua conta. Quer dizer, olha só, meu carro estava com dificuldade de entrar marcha, porque, né, rodando um monte, vai aqui, vai ali, um monte de coisa, acabou dando problema na embreagem, na marcha para encaixar, estava jogando no tempo, precisando de urgente fazer um socorro lá no evento, ele está aqui. Então, é gente que tem caminhonete, é gente que tem caminhão, é gente que disponibiliza, igual nos ajudaram com caminhão para transportar. Gente, pessoas doando para o evento foi uma bênção. Então, é uma família maravilhosa, é Deus provendo tudo, mas ele continua dizendo, não há quem ganhe 100 vezes. Aí ele dita isso tudo com perseguição, porque nós seremos perseguidos. Esse né, a nossa cruz que nós temos que carregar, a perseguição. Porque se injuriaram o nosso Senhor e perseguiram ele, que era madeiro seco, que estava preparado para levar pancada, imagina nós que somos verde. O próprio Jesus disse, se em madeiro seco fizeram isso, que não se fará no verde. Então nós vamos ser perseguidos, caluniados, invejados, né? Se você está fazendo algum evento, está fazendo para se aparecer. Tem gente que chega a dizer, eu não vou não, para dar nome lá para o pastor Maurício, para fazer nome para ele, não vou não. Gente, isso é um absurdo. São coisas que acontecem que a gente fala, meu Deus, há pessoas, coitadas, que ela está tão pobre na fé, tão mesquinho na fé, que precisa crescer, amadurecer. São coisas que você fala, não é possível que isso está acontecendo, mas eu louvo a Deus,
porque eu aprendi quando eu vim servir a Jesus o verdadeiro evangelho, que diz que no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, que diz que basta, aqui mesmo nesse versículo 34 que nós não lemos, diz, basta cada dia o seu mal. Então, Jesus não enganou ninguém. Os dias têm dificuldades. Por isso que ele diz, não ficais ansioso com o dia de amanhã também. Ele diz sobre isso. Porque cada dia tem o seu mal. Então ele não está enganando ninguém. Nessa terra nós teremos dificuldade, teremos males sim. Mas graças a Deus que a Bíblia diz aqui, você vai ser abençoado, vai ser perseguido, mas haverá uma eternidade de recompensa para você. Amém? Vale a pena servir o Senhor. Não foi à toa que Jesus veio a essa terra inaugurar o seu reino, né, nos corações, mas projetando, né, um milênio que ele vai reinar também, que é o sonho de Deus reinar sobre o ser humano. E Deus, o ser humano nunca permitiu isso, sempre escolhendo reis, escolhendo, né, situações, mas graças a Deus que o Rei dos Reis veio e nos resgatou. Pagou um alto preço, debaixo de chicotadas, coroa de espinho, debaixo de tapa no rosto, murro na face, carregou um madeiro pesado, apanhando com a coroa de espinho na cabeça, que não tiraram a coroa, né? E continuou ali espetando a sua cabeça, e lá no alto do monte, chamado Calvário, crucificaram as suas mãos e seus pés. Recebe aí em nome de Jesus. Ele te ama, ele merece ser nosso rei. Vamos nos render ao seu reinado. Bendito seja o nome do Senhor. Quero orar por você. Pai, coloca nas tuas poderosas mãos todos os caminhoneiros. Há muitos grupos de caminhoneiros que nos seguem. Deus amado, curtem, Senhor, nosso vídeo, assistem o nosso vídeo, abençoa esses caminhoneiros, as suas famílias, abençoa também os comerciantes, Pai. Há muitos grupos também de negócios, de comércio, Senhor, em vários setores que também nos seguem. Abençoa em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos o Reinaldo Martins e a sua família, abençoa, traz um renovo, um restabelecimento a esta família, a este pai de família, lá de Copacabana, Rio de Janeiro. Também o Paulo Lima e família, a Rosaura Marques e família, lá do Carmo, estado do Rio de Janeiro, e Yolanda Pinho e família, sua causa, abençoa tua filha, dá saúde a ela, Pai, fortalece espiritualmente, lá de Vicente Carvalho, Rio de Janeiro. Também o Jorge Luiz Rodrigues e família, sempre pedindo pela Kelly, esposa do William, lá da Light, Pai, toma nas tuas mãos, dá saúde a tua filha, faz um milagre na vida dela. Também a Alcina Lúcia, Deus, dá saúde a tua filha, abençoa a família dela, lá de Vicente Carvalho, também Rio de Janeiro. Meiriane Caldas e família, Gil Salgado e família, Tereza Fernandes e família, caminhoneira, Pai amado, do grupo Irmãos da Estrada. Toma nas tuas mãos Eliana Guerra e família, está sempre curtindo também aí, está batendo recorde também de curtida dos nossos vídeos. O Paulo César e família dos grupos aí, recordistas, também o Pai amado de curtida dos nossos vídeos. A Leda Ferreira da Silva de Magalhães e família, lá de Campinas, São Paulo. O Miguel Belmiro, nosso prefeito, e a Graziele, primeira-dama Graziele Souza, este casal abençoado, seus filhos, colocando nas tuas mãos, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, compartilha.